Você que trouxe a sua Bíblia, abre, por favor, Salmos 42. Salmos 42. Acharam? Salmos 42. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está batida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram por mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua presença é real neste lugar. Obrigado, Deus, por cada vida que o Senhor tem levantado, por cada servo, por cada irmão, irmã, por cada família que o Senhor tem enviado a esta casa de oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor, porque passamos lutas, provações, mas em tudo o Senhor está presente conosco. Abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento e fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Quando nós olhamos estes salmos, e não apenas este, mas a maioria deles, é sempre um misto de clamor, de júbilo. Há sempre um tempo em que ele está expressando a sua dor, e no meio desta dor ou sofrimento também ele está declarando o poder de Deus. O verso 1, ele começa usando a expressão de um animal comum na região ao qual eles viviam, que era a corça. E ele começa dizendo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E numa leitura rápida, superficial, alguém possa pensar assim: mas a corça, ela fica um tempo sem água, com muita sede, e ela começa então desesperadamente a procurar um riacho, um ribeiro, uma mina, para que ela possa
saciar a sua sede. Para quem já ficou horas precisando ou sem ter como beber água, sabe o quão difícil é. Sem alimento nós podemos ficar semanas, talvez até mês, mas sem água, 4 dias. Se o organismo for muito resistente, talvez 5. E a pessoa vem a óbito. 70% pelo menos do nosso corpo é composto de água. Toda a água que há no mundo, a que é potável é uma porcentagem muito baixa. E a gente vê que como Deus usa coisas da natureza para revelar grandes verdades. O salmista ele está expressando que o desespero que há na alma deste animal em procurar essa corrente da água, das águas, é a mesma que ele sentia. Só que ele não está dizendo de uma sede natural. Ele está dizendo do desespero da alma. E eu sei que há momentos na vida que passamos, que sentimos, e que olhamos para um lado, olhamos para o outro e até para o alto. E não conseguimos ver, não conseguimos ouvir, e não conseguimos sentir nada. E a gente acaba fazendo essa pergunta para nós mesmos. Por que eu estou tão triste? Por que essa dor é tão grande? Por que eu não consigo viver o que a Bíblia disse do versículo, que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã? Se chega amanhã, para quem conseguiu dormir, porque na maioria das vezes quando estamos assim não há sono, fecha o olho mas o sono não vem, pega o garfo ou a colher mas a comida não desce, podemos estar assentados no melhor lugar mas esse lugar não tem prazer, podemos estar rodeados de pessoas que nos amam, que nos apoiam, mas não vai. Quando ele está dizendo e usando este animal como referência para começar esse salmo, é interessante que quando a corça ela corria para a corrente das águas, não era apenas por causa da sede. Porque ele é um animal que é presa e há vários predadores. E quando ele sente acuado, quando ele sente medo, ele começa a transpirar, ele começa a emanar, ou seja, soltar. O suor dele começa a exalar de uma maneira que ele não tem controle. Você já viu alguém com crise de ansiedade? Não consegue controlar a respiração. Ela perde o controle do seu corpo. O seu emocional abala tanto que ela não consegue se conter. Para quem tem medo de um animal, para quem tem fobia de qualquer coisa, e se essa pessoa for exposta a isso é da mesma forma. Para quem tem medo de barata, ela não pode nem sonhar, porque vira um escândalo, não é assim? E se for homem, sobe na cadeira, sai correndo, porque tem medo. E há muitas situações que nós somos expostos a esse medo. Muitas situações. E para quem está de fora e não está vendo, ou não sente, ou não tem esse problema, até ri, tira a onda, você é fraco, você é mole, mas aí ele tem medo de outra coisa, e aquilo para ele também é o terror da sua vida. Você já deve ter visto aquelas charges, né? Que é o ciclo do medo. Um animal tem medo do outro, que tem medo do outro, que tem medo do outro, e termina no homem, e aí o homem tem medo da mulher. Mais ou menos assim. Quando esse animal ele começa a correr em direção à água, porque ele está em perigo. E quanto mais medo ele sente, mais odor ele exala, mais fácil. É como se ele estivesse correndo com um alvo nas suas costas. O seu predador ele consegue farejá-lo a quilômetros. E somente quando ele encontra uma correnteza, somente quando ele encontra um rio e que ele consegue mergulhar nesse rio, é que o cheiro que ele está exalando consegue cessar. Então não está falando de sede,
mas está falando de socorro, de proteção, de refúgio. Então, quando esse animal ele encontra o rio, ele pula, ele mergulha e ele se banha naquele lugar, porque é a proteção que ele tem. Porque ele não tem garras, ele não tem dente, ele não tem como lutar contra o seu predador. Agora imagina eu e você, lutando contra forças invisíveis, mas espirituais. O meu olho não vê, os seus olhos não veem, mas existe. Lutando contra o seu lar, lutando contra o seu casamento, lutando contra o futuro dos seus filhos, lutando contra tudo aquilo que você tem como mais precioso na sua vida. Por isso que a Bíblia disse que se Deus não guardar a casa, em vão vigia o soldado. Se Deus não proteger a cidade, em vão vigia os sentinelas. Por isso que a Bíblia vai dizer também que maldito o homem que confia no homem, no sentido de força, de capacidade humana, mas bendito o homem que confia em Deus. E nós temos visto o mundo sofrer de tantas formas, exatamente por não querer se inclinar para Deus. Passando perigos, guerras, passando doenças, aflições, problemas, mas ao invés de correr para o lugar de refúgio, ao invés de correr para o lugar de socorro, ao invés de correr para o lugar de alívio, faz exatamente o contrário, foge da presença de Deus. Coloca a culpa em Deus. Coloca a culpa em alguém que foi usado pelo inimigo para lançar uma palavra, para lançar um sentimento, ou para não estender a mão quando essa pessoa precisou. A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é uma busca desesperada por Deus. O salmista ele começa dizendo, como a corça suspira, o verso 2 diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? E somente quem já sofreu, quem já passou por tantas dificuldades, somente quem foi tirado lá do monturo do pecado, do lamaçal do pecado, da podridão que a vida é sem Deus, somente quem já foi quebrado, moído, triturado, destruído várias e várias vezes, e Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, nos tira de lá, nos coloca numa posição de honra, sabe o que é ter sede saciada por Deus. Sabe o que é deitar a cabeça no travesseiro e dizer, agora eu tenho paz. Não está ainda do jeito que eu preciso que esteja, eu não tenho tudo ainda que eu oro para ter, mas o principal já temos. Ele está expressando isso. Ele está dizendo, a minha alma, a minha vida, o meu ser tem sede de Deus. O meu interior, a minha essência, anseia por Deus. Por isso, no momento do louvor, se entrega. Abre a boca, rasga o coração. Não se preocupe se chorar. Não se preocupe em expressar adoração a Deus. Porque quanto mais forte for a presença de Deus, maior será a nossa entrega. Quanto mais intenso for a glória de Deus neste lugar, mais difícil vai ser ficar calado. Quanto mais baixo tiver a nuvem da glória de Deus, mais fogo pega no arraial. É assim. Então, se há uma sede em ti, mergulha na presença de Deus. Tenha a ansiedade de estar nas coisas que Deus prepara para nós. Nos cultos, nos ames, nos eventos, nas festas. Seja o primeiro. Seja o primeiro, eu quero, Senhor. Tudo começa com o desejo, tudo começa com a intenção do nosso coração. Deus prepara o tempo, Deus prepara o recurso, Deus prepara alguém para ficar com os filhos. Deus muda a escala do trabalho, Deus muda o tempo para que a igreja possa se reunir. Não podemos esquecer que Ele está conosco, amém?
Se a corça ela corre para as águas, é porque ela sabe que ela vai ter o resultado que ela está procurando. Se o salmista está dizendo, olha, há uma sede em minha vida, há uma sede em meu interior, há uma busca desesperada, porque ele sabe que ele vai encontrar. E se tem uma coisa que Deus faz, é ir de encontro a um coração desejoso. Se tem uma coisa que Deus faz, é olhar e ver a oração e o clamor do seu povo. O povo de Israel estava escravizado, estava esquecido. Não havia força humana, não havia condição humana que pudesse libertar eles de um poder tão grande. Então Deus levanta um homem e diz, volta para o Egito, vai até lá, porque o clamor do meu povo subiu até mim. Por isso a sua oração, o seu clamor, não é caído em esquecimento. O que oramos, o que choramos, o que clamamos a Deus, no tempo certo Ele responde, amém? Então há uma busca desesperada por Deus. Há uma necessidade de buscarmos mais a Deus. Há uma necessidade de invocarmos mais o nome do Senhor. Há uma necessidade de mergulharmos mais fundo, porque em muitos momentos contentamos com a água no tornozelo. Eu senti um arrepio, eu senti uma vontade de chorar, mas eu fiquei meio contido, porque vai borrar a maquiagem, ou vai olhar para mim, homem não pode ficar chorando muito, e eu fico me contendo, enquanto que Deus tem tantas coisas para derramar. E há duas formas de Deus tocar em nós, através do louvor ou através da palavra. Se durante o louvor eu não consigo adorar, eu não consigo ministrar a Deus a minha adoração, depois para a palavra vir ao meu encontro, vir ao meu coração é muito mais difícil. Por isso que o tempo do louvor ele é precioso. Por isso que domingo é o culto de louvor e adoração. A igreja, o ministério, o grupo trabalha para conduzir a igreja, mas a igreja ela tem que responder à altura. Então entrou na igreja, acabou a falta de atenção, acabou andar aí, beber água aí no banheiro. Eu falei com os meus meninos, vai antes e vai depois, se for durante o bicho vai pegar para vocês. Porque é a falta de atenção, quebra um processo. Sentiu alguma coisa durante o louvor hoje, Cacá? Valeu a pena? E é o que eu mais falo para ele sempre. Deixa Deus te tocar. A Bíblia diz que o coração quebrantado. O problema é que a gente fecha esse grande. Isso que deixar Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus. O verso 3 diz: enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? O que eu disse da angústia profunda, da dor, em que o alimento é as lágrimas, é a dor, é o choro, é a angústia. A doença do século 21 é a depressão. E aí vem as variáveis, as variantes, síndrome do pânico, tantas doenças. E aí alguém começa a ler e fala, estou com isso aqui, misericórdia. Estou sofrendo disso. Enquanto que a alma sofrendo. E só existe um médico que trata a alma, esse médico se chama Jesus, amém? E o consultório dele tem vários ambientes para ele agir, na igreja, na rua, no trabalho, lá debaixo do chuveiro, lá no quarto trancado, escuro, ele atende também. Só pedir, só se abrir, só contar para ele aonde é a sua dor. Tem um louvor que diz assim, né? Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, ele é a solução. Não há problema que ele não tenha solução. Não há situação que ele não consiga mudar. Não há dor que ele não tenha o anestésico. O que o inimigo oferece para nós no mundo é temporal, é momentâneo e custa a nossa alma porque nos leva para o inferno.
Mas o que Jesus tem para nós é gratuito, é permanente, é eficiente e eficaz. É uma única vez, um único toque. Então o salmista estava se alimentando das suas lágrimas dia e noite. Problemas, dificuldades, lutas. E mesmo depois sendo o rei, sendo o homem mais poderoso da terra, tendo sucesso, sendo um homem admirável e falado milênios depois, sofria, passou lutas, teve a sua casa destruída, teve o seu lar destruído, por causa da sua falha, por causa do seu pecado, a espada nunca mais se afastou da sua família, mas ele estava continuamente aos pés do Senhor, a ponto de Deus chamá-lo um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque ele era um homem quebrantado, que quando errava, corria em consertar, que quando pisava na bola, ele corria para resolver, porque a verdade é essa, haverá momentos que a gente, querendo não errar, a gente erra, querendo não falhar, a gente falha, querendo acertar, a gente erra o alvo, e magoa e fere com palavras, com ações, com omissões. Quantas vezes você ficou triste porque você esperou que alguém fizesse ou falasse o que você imaginou, e aí não fez, não falou, porque a pessoa não adivinhou, e graças a Deus não adivinhou, mas era algo que para você seria natural, esperado, mas a pessoa despercebida, ou desatenta, ou esquecida, passou em branco, e aquilo fere. Engraçado que quando vai para o consultório médico, o psicólogo, o psiquiatra, ele vai falar assim: conta a tua história. Conta para mim o que aconteceu quando você era criança. E aí a gente começa assim a lembrar, deixa eu ver. Ah, quando eu era pequeno passei por isso. Ah, quando eu era pequeno meu pai fez isso comigo. Ah, quando eu era pequena minha mãe me bateu tanto que até hoje eu tenho a marca no corpo. Ah, quando eu era pequeno eu fiquei com vontade de ter isso e eu nunca pude ter, e isso me acompanha e tal, e são tantas situações. E aí depois você traz para o ambiente da igreja. Ah, hoje eu não consigo me envolver porque eu estava em outro lugar e este lugar me machucou demais, feriu demais, ou eu me decepcionei demais. Ou quando a gente não ouve assim, olha, eu já fiz muito, eu já me envolvi muito, agora eu estou mais tranquilo. E isso vai contra aquilo que a palavra de Deus nos fala, porque nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E quanto mais na graça nós crescemos, quanto mais no conhecimento de Deus nós crescemos, é natural que também a proporção do tempo, a proporção da entrega e a proporção do serviço também cresça. Então, se você tem mais de 5 anos na igreja, mais de 10 anos de conversão, o natural seria que você já estivesse num nível, que eu já estivesse num nível muito maior. Por quê? Mais tempo caminhando com Deus. O ombro já está mais calejado de apanhar, de levantar, de cair, de levantar, de chorar e depois ser consolado pelo Senhor. Então o salmista, ele está expressando, olha, eu me alimento das minhas lágrimas, e ainda ouço continuamente o teu Deus onde está. Porque declarar assim, eu creio em Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu amo a Jesus, é bom, não é? Mas isso fica mais difícil quando a gente está sofrendo, quando as coisas dão errado. Quando a gente planeja e chega lá no finalzinho para concluir, poder ficar doido para contar a bênção, o negócio dá tudo errado. Quando a gente coloca expectativa, coloca energia, coloca dinheiro, e o negócio dá errado. E aí nós precisamos continuar crentes, fiéis a Deus, tementes a Deus. E aí nós temos 2 opções: agimos como Jó ou como a mulher de Jó. Continuamos declarando bendito seja o nome do Senhor,
Ou abrimos a boca para amaldiçoar o dia do nosso nascimento, ou morremos. Porque afinal Deus não quer fazer na minha vida. Então nós somos colocados diante de situações em que ou nós perdoamos, zeramos a conta, ou guardamos o rancor, guardamos a dor e ficamos limitados. Ficamos amarrados. Se a igreja orar, Deus age. Age. Se a sua família orar, Deus age. Se você no seu trabalho orar, Deus age. Age. Mas sabe o que Deus não age? Lugar que Deus não age? Maneira que Deus não age? Quando o altar está rachado. Quando o coração está magoado. Um exemplo. Você que é casado. Se você discutir com a sua esposa, você esposa discutir com seu esposo, e não houver reconciliação, não houver perdão, imagina antes do culto, fim de semana, sábado uma bênção, domingo o dia todo uma bênção, 1 hora antes do culto aconteceu uma situação, começou a atrasar, começou a dar horário do culto e você já fica desesperado e discute. O que acontece com a oração do casal? Os que leem Bíblia, o que fala a Bíblia? Interrompe. Corta o fluxo. Então a adoração que eu der, a adoração que você der a Deus, não tem efeito. Até a oferta Deus rejeita. Porque a Bíblia diz assim, se quando ofertares, lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, não é nem você contra ele. Então imagina só, eu cheguei aqui na igreja, e aí eu lembrei, ou alguém falou assim, vou usar o Gilmar como exemplo, tá, irmão? O irmão Gilmar está com raiva do Senhor, está triste com o Senhor. E aí eu lembrei que algo aconteceu. Ah, deixa para lá. A Bíblia manda eu deixar a minha oferta aqui no altar. Ir ter com ele. Pedir perdão ou liberar perdão para ele. Para só depois, então, Deus receber a minha oferta. Se eu teimar e ofertar a Deus, eu fiz ou eu achei que estou fazendo, mas Deus não recebe. Porque quando nós ofertamos, Deus está olhando o nosso coração. Por isso Jesus ele usa o exemplo de sentar na beira da urna ou do gasofilácio e começar a observar como o povo ofertava. E aí vinham os fariseus e deitavam grandes quantidades e se gabavam por ser abastados, querendo aparecer, querendo se mostrar. E vem uma viúva na sua pobreza, deu tudo o que ela tinha, e o Senhor pergunta, qual oferta o Senhor recebeu? O que deu muito do que sobrava, da sua vaidade, do seu orgulho, ou daquele que ofertou com todo o coração? Você já parou para pensar por que Deus olha quando eu e você ora? Jesus ensinando a orar, ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que o Deus que vê em secreto te ouvirá. Então quando nós oramos, Deus vê a nossa oração, ao invés de ouvi-la apenas. Por quê? Porque Ele sonda a intenção do coração. Ele sonda o propósito do coração. Lembra de Ana, no templo? Começa a demorar em oração, começa a se derramar, e a angústia, a dor era tão grande, que não saía palavras, apenas balbuciava, apenas movia os lábios. Eli olha para aquela mulher e fala, até quando você vai ficar embriagada? Sara dessa cachaça aí.
E ela diz, não é bebida, mas é a grandeza e a profundidade da angústia da minha alma. Aí ele entende então que ela estava orando de forma diferente de todos os anos que ela esteve naquele lugar. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue sentir Deus na proporção que a gente precisa? É porque a gente derrama 1% e quer receber 100% de Deus. Se entrega de maneira rasa, superficial, com o coração magoado, machucado, e acha que Deus vai fechar os olhos para as nossas mazelas. Quando vocês olham para esta igreja, para esse ministério nessa cidade, o que vocês veem? Uma igreja que vai voar e decolar na graça e na unção de Deus, que vai chacoalhar essa cidade, que vai saquear o inferno e libertar pessoas oprimidas, restaurar famílias, tirar jovens das garras do inimigo e trazer para a presença de Deus? Uma igreja estagnada, amarrada? Tem chegado algumas questões. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com todos vocês. Mas aquilo que já me foi falado tem me preocupado. Vocês querem poder de Deus nesse lugar? É uma pergunta. Vocês creem que este lugar vai ficar pequeno? Não apenas de pessoas, mas da presença de Deus? Você sabia que se Deus derramar o que Ele deseja aqui, até as pessoas que passarem na rua serão impactadas? Os vizinhos da direita, da esquerda, de frente, de trás, uma já é, né, a pastora, mas do lado, dos outros lados ali, serão atraídos pela glória de Deus. Mas para que isso aconteça, precisa haver conserto nesse lugar. Para que isso aconteça, precisa ser liberado perdão neste lugar. Para que isso aconteça, não pode haver mágoas e nem ressentimentos de ninguém. Porque Deus atua onde há santidade. Deus age onde há unidade. Deus age onde há quebrantamento. Deus age onde há corações quebrantados. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ser tal qual as crianças, coração quebrantado. Que briga, que apanha, que rola no chão e 5 minutos depois está comendo junto. Está brincando junto. Então, se houver algo no seu coração contra algum irmão desta igreja, apressa-te em acertar. Apressa-te em pedir perdão ou liberar perdão. Apressa-te em tirar isso do teu coração, porque isso trava a sua vida, isso trava a sua casa. Isso trava o seu lar. Eu falo por experiência própria. Houve um momento na nossa vida que a gente estava quebrado espiritualmente. Congregando num lugar desligado daquela igreja, sofrendo por não concordar e não estar mais aceito naquele ambiente. E enquanto nós não saímos daquele ambiente, a nossa vida não mudou. Trabalhava, não fluía, em casa não tinha paz, nada dava certo. E também tivemos que liberar perdão e também ser perdoado. Deus não age, irmão, em coração duro. Não é porque tem 200 anos de crente que Deus já me conhece. Deus já sabe. Davi era rei. Davi era profeta, levita, poeta. A unção dele, pequeno e jovem, era tão pouca que ao dedilhar a harpa, demônio saía do rei Saul. Os maiores hinos, os salmos tão poderosos, foi ele que compôs na sua grande maioria. Mas pecou, caiu. Leia o Salmo 51. Foi logo depois do pecado de adultério contra Betseba. Olha a tristeza daquele salmo.
Nós precisamos buscar desesperadamente o Senhor, amém? Nós precisamos estar no lugar onde o Senhor deseja agir. Porque no verso 2 gera aí uma necessidade de Deus. Verso 2 diz, a minha alma tem sede de Deus. O verso 3 diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E aí o 4, ele começa a lembrar do passado. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele está lembrando do passado glorioso de Israel, que o povo tinha prazer e ia, conforme um saía de casa, ia passando, chamando, ia pegando aquele povo e montando aquele grupo em direção à casa de Deus. E quantas pessoas têm vivido do passado? Nossa, quando eu me converti, lá atrás, eu lembro o louvor, a adoração, as vigílias, os montes, a escola bíblica, as reuniões em casa, era diferente. Por quê? Porque a entrega era diferente, o tempo era diferente, a prioridade era diferente. E por que hoje não é melhor, se nós estamos mais maduros, se nós temos mais recursos, se nós temos mais facilidades? É porque nós estamos mais superficiais, não mergulhamos mais, não conseguimos trazer a glória de Deus e muito menos subir a nossa adoração. Porque se o meu coração está magoado, se o meu coração está entristecido, se o meu coração está rancoroso, não adianta. Eu começo a apresentar a Deus uma adoração superficial, eu começo a apresentar a Deus um fogo estranho no seu altar. Lembra de Elias? 850 profetas clamando por horas, e nada aconteceu. E ele ainda disse, grita mais alto. Talvez ele está dormindo e ele acorde. Ou grite mais alto, talvez ele foi viajar e ele volte a tempo. Depois que cessou o tempo dele, agora ele diz, agora é minha vez. Uma oração foi o suficiente para o poder de Deus descer naquele lugar. Mas antes dele orar, o que ele fez? Ele consertou o altar. Ele restaurou o que estava quebrado. E se nós não nos consertarmos, não há poder de Deus. Se nós não endireitarmos as nossas veredas, não há poder de Deus. Se nós não quebrantarmos os nossos corações e entrarmos na presença de Deus como se fosse a última oração, o último louvor, o último culto, não há poder de Deus. Porque Deus sonda o nosso coração. Deus sabe aonde a nossa mente está enquanto o louvor está acontecendo. Deus sabe aonde o nosso coração está enquanto a palavra está sendo ministrada. Deus sabe qual é a intenção nossa ao vir até mesmo para o culto. Há muitas pessoas que querem a oração, mas não querem relacionamento com o dono da oração. Há muitas pessoas que querem a bênção que a igreja pode proporcionar, mas não quer ser igreja. Há muitas pessoas que falam assim, ore por mim, lembra de mim nas suas orações. Há muitas pessoas que vêm até a casa de Deus, espera receber a bênção e depois, tchau, obrigado. E aí você chama, qualquer dia eu vou. Qualquer hora eu apareço lá. Mas a alma está quebrada. Os jovens de hoje, que são chamados fortes porque a palavra tem permanecido, estão quebrados, vazios, sendo influenciados por coisas banais, fúteis, porque estão superficiais, porque não têm em casa o exemplo de oração, de leitura, de comunhão com Deus, não tem referência. Esta é a pior geração de crente de todas da história, cheio de mimimi, cheio de não me toque. Se o culto não me agradar, eu não volto. Se o louvor não for do meu agrado, eu nem canto. Se a palavra não me massagear, o pregador não tá ungido hoje.
e esquece que o culto é para Deus. E esquece que as noites de choro, lamento e dor não cessam enquanto Jesus não chega no negócio. Há um lugar que Deus deseja que eu e você esteja. Há uma posição que Deus deseja nos colocar. Há um nível de intimidade que Deus deseja que você esteja. E enquanto isso não acontece, Ele permite que a gente vai sendo apertado, acochado. Enquanto eu e você não se volta para Ele, Ele permite que as noites se multipliquem. Ele permite que a situação que parece que não pode piorar, piore. Até aquilo que estava tranquilo começa a dar errado. Coisas inesperadas acontecem. Por quê? Porque a gente precisa ser despertado. Porque o perigo está cada vez mais perto, mas a gente acha que não vai ser conosco. Não chega na minha cidade, não chega na minha casa, não chega na minha família. Há 2 exemplos de perdidos. Um que vai embora, mas o outro que fica dentro de casa também. Um que tem coragem de falar, me dá a minha parte porque eu estou indo embora. Mas há também aquele que não tem atitude, é passivo, que só faz o que manda. E Deus não te chamou para você fazer apenas o que Ele te manda, mas nos chamou para termos prazer de relacionar com Ele. Porque quando tocar vai ser diferente. Quando dançar vai ser diferente. Quando levantar a mão para glorificar vai ser diferente. Quando abrir a boca para glorificar a Deus vai ser diferente. Porque cada momento, cada culto vai ser um culto especial. Cada oportunidade de estar na presença de Deus vai ser único, porque vai ser marcado pelo poder de Deus. Vai ser marcado pelo toque do Senhor. É tudo o que precisamos. Se não tivesse nada do que temos aqui de estrutura, de conforto, mas ainda assim tivéssemos a presença de Deus e ela nos tocasse, a glória descesse, você ia se importar? Se não tivesse nenhum microfone? Se não tivesse uma cadeira confortável para sentar? Vai num lugar onde não tem nada, mas tem poder de Deus para você ver. As pessoas andam quilômetros. As pessoas passam 2, 3, 4, 5, 6 horas adorando a Deus e não tem tempo para acabar. Porque Deus é tudo para eles. O problema nosso é que Deus não é tudo para nós. Ele é parte da nossa vida. Ele é parte da nossa semana. Ele é parte do nosso final de semana. Ele é parte daquilo que eu consigo dar a Ele. Por isso estamos do jeito que estamos. Olhamos para a Bíblia e falamos com Deus, quando eu vou viver isso? Quando eu vou desfrutar disso? E aí no verso 5, depois no final, ele pergunta, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você já se fez essa pergunta? Você já teve um momento de divã com você mesmo? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou tão deprimido? Por que esse desânimo não me larga? Por que eu oro e não tem resposta? Por que eu tenho ido à igreja, eu tenho servido, eu tenho dado o meu melhor, mas parece que não tem resultado? Eu creio que não é só eu que tenha feito essas perguntas para Deus. Eu creio que não seja só eu que tenho esses questionamentos em alguns momentos da vida. Só que no mesmo tempo que ele pergunta, ele responde. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, confia em Deus, descansa em Deus. E ele declara, a Ele meu auxílio
e Deus meu. Ainda que sejamos quebrados, moídos, triturados, esperamos nele, amém? Ainda que a gente esteja sem ver a solução, a saída, estamos esperando nele. Porque o tempo é dele, o agir é dele, a maneira é dele, o querer é dele. Mas eu preciso estar no lugar aonde ele deseja que eu esteja. E este lugar é a presença de Deus, amém? Este lugar é com o povo de Deus. Este lugar é com aqueles que estão buscando uma pátria que não é humana. Este lugar é com aqueles que estão marchando rumo à vida eterna. Este lugar é engrossando as fileiras do exército de Deus. Este lugar é com o povo que ora, que busca a palavra, que busca conhecer a vontade de Deus. Por isso que nós não pertencemos no mundo, porque somos forasteiros, peregrinos. Nada que vem de lá para nós é o suficiente para substituir o que Deus é. Nada. Então, quando vier as lutas, e elas virão, responda para você mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o seu auxílio. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que chega quando ninguém pode chegar. Ele é aquele que abre quando a porta não pode ser aberta por mãos humanas. Ele é aquele que entra na história quando o médico diz assim: olha, o diagnóstico é esse, não tem o que fazer. Ele é aquele que diz que há saída quando alguém diz assim: olha, não há solução, já foi tentado de tudo. Ele é o que tem a palavra final. Ele eu e você. Ele faz o que eu e você. Ele paga o que mesmo o seu dinheiro quer. Você pode jogar nas suas economias para chegar diante do seu maior problema e falar para o Deus da nossa dinheiro. Tudo que precisa ser transformado se transforma. Nós temos o hábito de dizer que na casa que Jesus entra, até as paredes se transformam. Tudo se renova. O que estava perdido é achado. O que não tinha valor passa a ter o maior valor do mundo. O olhar que olhava no espelho e não conseguia se amar, começa a se elogiar. Que gracinha, que beleza, que love. Jesus fez isso com pessoas que estavam para morrer. Jesus falou para uma prostituta: vai, não peques mais, porque quem te acusa? Se eles não fazem, tampouco eu. Mas ela recebeu o perdão dele. Por isso que o perdão ele é tão poderoso. Porque ele quebra a cadeia, ele abre os céus para que a gente seja abençoado. Por isso, se há algo na sua mente, no seu coração que está guardado, recalcado, precisa ser lançado fora. Precisa ser perdoado. Não tem como assentar na mesa sem comunhão, tem? Como senta uma família brigada? Se puder tacar o prato na cabeça, taca, não é assim? Um entra pela porta, o outro sai por outra. Mas na casa que está em paz, como é? Tem alegria, tem contentamento, tem prazer em estar. Agora imagina o salmista dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos tomar um sorvete na praça, comer um cachorro quente lá no fulano. Não, a casa do Senhor. Qual é a alegria da sua casa? Qual é o dia mais gostoso da sua família? Precisa ser a casa de Deus. Precisa ser os passeios, os momentos que tem de vocês. Por isso, encontro de casais. Por isso, retiro de jovens. Por isso, encontro dos homens fortes, congresso, as mulheres, momentos que Deus prepara para nós. Para sermos ministrados.
para que aquilo que a gente não estava vendo, não estava percebendo, Deus revele. E a gente absorva aquilo. Por isso você precisa estar no lugar onde Deus deseja. A presença dEle. A presença dEle. O judeu, ele tem um hábito. E mesmo aqueles que estavam no exílio, eles mantinham esse hábito. Os que não poderiam dobrar os seus joelhos e adorar a Deus em direção ao templo, eles se direcionavam na direção que estava o templo. E adorava a Deus. Porque eles tinham um referencial de adoração. Para armarem um plano contra Daniel, eles foram ver o que ele fazia. E 3 vezes ao dia ele parava o seu trabalho, ele parava os seus afazeres, ele administrava 40 cidades. Ele prostrava e adorava a Deus. Quantas vezes você se prostra para adorar a Deus? Quantas vezes na semana nós conseguimos parar e adorar a Deus? Ninguém é tão santo que não tenha que fazer isso todo dia. Ninguém é tão puro que não precise fazer isso todos os dias. Ninguém é tão inteligente e capacitado que está além disso. Não, eu já sou tão espiritual, eu já sou ungido, consagrado, quase querubim. Então eu não preciso mais adorar a Deus. Mentira. Quanto mais responsabilidade, mais necessidade de estar. Quanto mais unção ministerial, mais tempo precisa estar. Quanto mais afazeres na casa do Senhor, mais tempo com Deus precisa estar. Quanto mais envolvido no reino, mais junto com Ele eu preciso e você precisa estar. O verso 9 disse: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? E aí novamente ele repete, porque está abatido a minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Nós não podemos falar daquilo que a gente não conhece. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. É diferente quando alguém fala de um lugar que nunca pisou, para alguém que fala de um lugar aonde ele vive. Se eu for falar dessa cidade para vocês, eu não sei nem por onde começar, porque eu só conheço a praça aqui ainda. Mas se eu perguntar para qualquer um de vocês, vocês me explicarão em detalhes. Tem tal rua, tem tal comércio, tem essa saída, tem aquela saída, tem aquele morro que é assim, tem aquele quebra-mola que é assado. Porque é um lugar que vocês habitam. Agora, como nós vamos falar de Jesus? Se eu não ando com Ele, se Ele não manda na minha vida, se Ele não manda nas minhas finanças, se Ele não governa a minha casa, se Ele não está comigo no meu trabalho, e se Ele não mandar nessa igreja, como as pessoas serão transformadas? Elas entrarão e sairão da mesma forma. Se eu e você entrar e sair aqui da mesma maneira, fechado, sisudo, duro,
Deus não agirá em nós. Se você sair daqui nesta noite com o coração da mesma forma que entrou, se houver algo, não será um culto prestado a Deus. Equipe de louvor, por favor. Fique de pé, vamos orar. E eu preciso fazer uma pergunta. E se houver temor e tremor, será uma resposta verdadeira e sincera. Há alguém na igreja que hoje está magoado? Há alguém hoje que está ferido por ações, palavras? Se tiver, vem à frente, eu quero orar com você. É para alguém que está. Não precisa falar o que é, porque Ele sabe. E você não pode voltar para sua casa com essa dor hoje. E isso se estende para a liderança dessa igreja. Nós não somos de ferro e nem de aço. Somos de carne. Erramos, falhamos, pisamos na bola, mas precisamos ter humildade para pedir perdão quando erramos. O primeiro convite é para quem está ferido. Se há algo em você que dói quando você lembra ou tenta esquecer, porque fizeram com você, e talvez essa pessoa não sabe que fez porque você não falou, você não teve coragem de confrontar essa pessoa, mas o teu coração tem sangrado. Há mais alguém? O segundo convite é para você que talvez tenha feito isso. Falou, fez, e não teve coragem de pedir perdão. E aí a ação que você teve foi de afastar, de não querer estar, de não querer pertencer. Porque é mais fácil a gente deixar de lado, é mais fácil a gente cortar do ciclo de amizade, é mais fácil a gente mudar a escala para não estar junto, é mais fácil a gente dar o desprezo, mas Deus não age nisso. E se você quer mergulhar na presença de Deus, se você quer que o poder de Deus te pegue, você precisa fazer isso. Houve um tempo em que eu estava orando a Deus e eu falava: Deus, por que eu não sinto? Por que eu não recebo da maneira que eu sei que o Senhor pode fazer? E Deus começou a me mostrar coisas do passado, pecados do passado, que eu ainda não tinha confessado. Deus não sofre de amnésia, Ele se lembra. Ele só se esquece. Levanta suas mãos, vamos encerrar. Pai, obrigado, Jesus. Como é bom poder estar na Tua presença. E quando essa presença ela se manifesta, é melhor ainda, Jesus. Que não pare aqui, que continue nesta noite, segunda, terça e os demais dias da semana, Pai. Que possamos ver esses céus abertos sobre cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e essa doce presença do Espírito Santo esteja em cada vida. Todos digam amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Estamos encerrados.